Olá, essa é uma série de vídeos sobre cultura de avivamento. E se você acha que você caiu aqui de paraquedas, não. O Espírito de Deus trouxe você até aqui para que você receba uma palavra de Deus. Eu sou o pastor Elismar Veiga e tenho uma mensagem dos céus para o seu coração. Você já teve a impressão, às vezes, que a gente valoriza mais o programa, a estrutura, do que a presença? Já teve a impressão, às vezes, que o nosso investimento em palco, luzes, fumaça, artistas, banda, é infinitamente maior do que aquilo que nós deveríamos investir, atraindo a presença do Espírito de Deus para o nosso meio? Bem, esse é um dos vídeos da série Cultura de Avivamento. Fica aí até o final e receba essa palavra para o seu coração. O primeiro livro de Samuel conta uma história trágica, o nascimento de Icabô. Icabô significa foi-se a glória de Israel. Icabô nasceu no dia em que o seu pai e o seu avô morreu. Os filhos de Eli levaram a arca da aliança para a guerra e, consequentemente, foram mortos, e a arca do Senhor foi levada pelos filisteus. Quando Eli ficou sabendo da notícia, ele caiu para trás da cadeira que estava sentado e morreu imediatamente. A esposa de Finéias, um dos filhos de Eli, entrou em trabalho de parto, e quando a criança nasceu, antes que ela morresse, porque ela morre logo em seguida, ela dá à criança o nome de Icabô, que literalmente significa foi-se a glória de Israel, porque a arca do Senhor havia sido levada. A arca foi levada pelos filisteus e ficou com eles durante 7 meses. Em todos os lugares que eles colocavam a arca, tragédias e mais tragédias. A punição de Deus vinha sobre aquela geografia, até que eles tomaram a decisão e devolveram a arca para Israel, e ela ficou por várias décadas na casa de um levita chamado Abinadab, até o dia em que Davi resolve trazê-la de volta para o centro da atenção religiosa da nação. Bem, o vídeo de hoje eu vou falar sobre Icabode, a trajetória de Icabode, uma geração de sacerdotes criados longe da arca. A arca foi tomada, mas o tabernáculo continuou funcionando, mesmo que ele tenha sido logo imediatamente arrancado de Siló por conta de uma invasão. Ele foi levado para Nob e posteriormente para Gibeon, ou Gibeão, e lá o tabernáculo foi armado e ficou por várias décadas. Quem é Icabode? Um garoto, filho de sacerdote, neto de sumo sacerdote, chamado para cumprir um ministério vocacional, o ministério sacerdotal. Imagina o Icabode crescendo naquele ambiente em Gibeão, e ali ele assume as suas primeiras tarefas sacerdotais. Ali ele desenvolve o seu ministério sacerdotal. Ali ele cumpre toda uma carreira de sacerdote. Ali ele aprendeu a manter toda aquela estrutura funcionando. Quem chegava em Gibeão, o que via? Via uma estrutura em funcionamento. Os levitas estavam lá o tempo todo, ocupados com os seus afazeres. As pessoas vinham diariamente trazer as suas ofertas. E os sacerdotes estavam ali sempre ocupados com o sacrifício. E no dia nacional da expiação, como fazia todos os anos, o sumo sacerdote preparava-se e entrava pelo tabernáculo, passando pelo lugar santo, indo até o Santo dos Santos, até depois do véu, além do véu, para ali oferecer a sua oferta diante do nada, porque a arca não estava lá, mas a estrutura estava funcionando. Icabode representa bem uma geração de sacerdotes que aprenderam a manter a estrutura funcionando. O coral está bem ensaiado, a banda também afinou todos os instrumentos, todos os detalhes estão rigorosamente observados. As luzes coloridas saem por de entre as sancas do forro e podem ser controladas por smartphone, de acordo com a ocasião. Os recepcionistas estão belos, todos bem alinhados, recebendo cada um dos visitantes. Aquela será uma noite especial. A programação
foi definida com antecedência. Cada minuto foi pensado para aquela reunião, para agradar o público. Tudo está acontecendo. A estrutura está perfeitamente funcionando. Mas o grande problema, nem sempre a arca está lá, nem sempre a presença está lá. E se a presença não está, queridos, é um velho presente embrulhado em belos papéis de presentes. Sabe, muitas vezes nós precisamos repensar a estrutura para priorizar a essência. Não tem sentido manter uma estrutura funcionando se a presença não está lá. Não tem sentido contratar bandas, contratar preletores, contratar telões de LEDs, enfim, investir em publicidade, atrair toda a multidão, planejar cuidadosamente um mega evento, até fumaças saem do palco, mas a fumaça da presença não está lá. E esse é o problema da nossa geração. A geração de Cabode, mas como culpar Icabode? Ele nasceu e cresceu longe da presença, ele foi criado longe da presença. E onde a arca estava? Em Abinadab, na casa de Abinadab, dentro do território de Israel, a apenas alguns quilômetros de Gibeão. Por que não buscaram? Por que não foram atrás? Porque aprenderam a funcionar sem a presença. E quando se aprende a funcionar a estrutura sem a presença danifica a estrutura, porque ela vai fazer cair por terra todo o elefante branco que nós construímos, e ela vai jogar por terra toda a estrutura de palha, feno e madeira que nós armazenamos em nossas tradições religiosas. Por isso, não trazer a presença, porque a presença vai comprometer o funcionamento da estrutura dentro do nosso planejamento. Mas um belo dia, eu imagino, Icabode está sentado ali na porta do tabernáculo, talvez já aposentado. De repente, um jovem levita pode vir correndo, gritando e dizendo: sacerdote Icabode, notícias vindo de Jerusalém. Mas que notícias são essas, garoto? Que notícias são essas, rapaz? Olha, o rei Davi acaba de entrar em Jerusalém, levando a arca para o Monte Sião. E talvez nessa hora Icabode se toca. Eu passei uma vida inteira gravitando em torno de liturgias religiosas mortas e vazias, quando a presença estava tão perto, quando a arca estava tão perto. Uau! Não houve fome e sede suficiente em meu coração. Eu que sou da linhagem sacerdotal, não cumpri o meu propósito. E de repente, Deus se desvia dos religiosos para trazer a sua presença para o Monte Sião através de um jovem sem nenhuma tradição religiosa, de um jovem que nem sequer era da linhagem de Levi, de um jovem chamado Davi, que tinha consigo a fome e a sede pela presença de Deus. Icabode seria um excelente pastor para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso que viveu tempos épicos de avivamento, mas um dia se deixou morrer pela tradição religiosa. Um dia se tornou uma igreja extremamente ativa, uma igreja teologicamente saudável, mas uma igreja que faltava o fogo da presença. Como dizem, havia muita luz na cabeça, mas faltava fogo no coração. A geração do avivamento é essa geração que anseia pela presença. É a geração que traz a arca para o meio da rua, se for preciso, para o Monte Sião, para um tabernáculo coberto de peles secas de animais, sem nenhuma mobília, sem nenhum apetrecho, sem nada que possa encantar. A única coisa, uma coisa só, a geração de uma coisa só, a geração que anseia desesperadamente pela presença. O nosso desejo e a nossa oração é: Pai, consuma todo feno, palha e madeira que nós construímos nas nossas tradições religiosas. Não queremos ser a geração de Icabô, não. Nós queremos ser uma geração
que incendeia essa nação através da presença do Espírito Santo, através da presença do Eterno. Então, se o Senhor quiser, faça cair por terra esse elefante branco. Senhor, elimine tudo aquilo que não provém de Ti e que não Te agrada e que rouba a atenção que deveria ser Tua, porque a Ti pertence a glória e a Ti pertence a honra para todo sempre. Se Deus falou com você através desse vídeo, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, assista outros vídeos sobre cultura de avivamento que estão postados aqui. Deus te abençoe.